Quando surge o nosso palestra, eu sou André Galassi e estamos aqui com mais uma edição do Boletim das Categorias de Base para manter você informado com tudo aquilo que rolou no mundo da base do Palmeiras nesta última semana. E uma semana extremamente quente no mercado da bola. A gente está entrando em setembro e a gente chega em um ponto crucial do mercado da bola quando fala de categorias de base. Se no profissional a gente está vivendo aí o encerramento da janela, as equipes contratando aqueles jogadores que agora estão agentes livres, né, que não fecharam com nenhuma equipe, nas categorias de base os meses de setembro e outubro são os meses mais quentes. Isso porque, para jogar a copinha, o atleta tem que estar inscrito no time, no boletim informativo diário da CBF, até outubro do ano anterior. Então agora a gente entra nesses 2 meses finais. E aí que as equipes, já nessa reta final de Campeonato Brasileiro, reta final de estaduais, as equipes começam a mapear ali o que falta, quem pode chegar para agregar, até pensando, né, no profissional, que é o pensamento que rege as categorias de base. E o Palmeiras nessa semana registrou 2 grandes contratações. Quando a gente fala grandes contratações, são reforços de peso mesmo no cenário do Sub-20. Claro, o Palmeiras também contrata e vem contratando muito atletas de equipes menores, né? É importante esses atletas de equipes menores que chegam, fazem esse teste no Palmeiras. O Palmeiras negocia por empréstimo, é importante, mas o Palmeiras fez 2 negociações de grande peso e é elas que eu vou tratar aqui nesse boletim da base hoje. A primeira delas, o Wesley Dual, cria de La Masia, cria das categorias de base do Barcelona, foi chamado na Espanha de Kanté de La Masia, ele que é espanhol, mas é filho de uma brasileira, tem dupla nacionalidade, sempre deixou claro o desejo de defender a seleção brasileira, estava na Espanha, estava no Barcelona desde os 13 anos de idade e chega pro Palmeiras, pro Sub-20, 18 anos, fez uma boa trajetória no Barcelona, chegou a defender a seleção da Espanha, Sub-17, no ano passado, acabou negociando com o Palmeiras, um movimento que até surpreendeu muita gente, ele tinha mercado não só lá no Barcelona, como em outras equipes. E tamanha o impacto da negociação, ele já estreou no empate do Palmeiras Sub-20 contra o Grêmio Novo Horizontino no Campeonato Paulista, nessa última terça-feira. No empate 1-1, ele entrou na reta final de jogo, então pintou no bid, já entrou em campo. A gente sabe que na base, muitas vezes, o procedimento é um pouco diferente, né? Os jogadores não costumam entrar assim que pintam no bid. E o Wesley, tamanho impacto, já entrou, já estreou e acredito que em breve deva assumir a titularidade. Acho que entra muito bem ali no meio-campo com o Patrick, entra muito bem ali com o Coutinho. Claro, o Patrick é um pouco mais velho, o Patrick depois da copinha não pode mais jogar categorias de base, então é importante ter essas peças de reposição dentro de um elenco. Ele foi chamado de Kanté de La Masia, tamanha a semelhança com o Kanté lá na Espanha, né, na Europa como um todo. Kanté que brilhou não só pela seleção francesa, como no Leicester, no Chelsea da Inglaterra, e na Espanha o Wesley foi chamado de Kanté de La Masia. Então uma grande negociação para o Palmeiras, tiro o meu chapéu pro João Paulo Sampaio, foi ele quem mediou todas essas negociações. E a segunda negociação também impactante, o Wagner, esse também meio-campista, mais camisa 10, vem do Fluminense. Ele que foi campeão da Libertadores de 2023 pelo Fluminense, ele estava inscrito, não chegou a atuar, mas estava inscrito. Já tem algumas partidas com o Diniz no profissional, na época que o Diniz era o técnico. E ele já é uma outra característica, um camisa 10 de bom passe, boa chegada, boa finalização, para construir o jogo, né? O Palmeiras estava necessitando de um camisa 10 ali na base, às vezes estava jogando com 4 atacantes, né? Aí o Thales recuava um pouco, o Thales que tem essa formação de camisa 10, é importante chegar a esse camisa 10. Conversei com pessoas que cobrem o Fluminense, me falaram que é um bom jogador, eu também já tinha acompanhado, é jogador que foi de seleção de base também, só que teve aquela estagnada no Sub-20, ele não desenvolveu fisicamente aquilo que se imaginava. Por isso ele acabou perdendo muito espaço no Fluminense, 15 jogos nessa temporada no Fluminense, atuou ali em cerca de 50% das partidas e vem para o Palmeiras então para esses novos ares. É importante, o Palmeiras trouxe alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados em outros clubes,
outros grandes clubes, alguns deram certos, outros deram errados, é um movimento natural. O David, por exemplo, é um que no Internacional não jogou, estava jogando no Ceará, o Palmeiras trouxe, ele já tem 14 jogos, 4 gols com a camisa do Palmeiras nessa temporada. Tem exemplos recentes, o Ari, que veio do Grêmio, que era de seleção de base também, aqui fez 3 jogos. Então é um movimento comum nas categorias de base, quando um atleta começa a perder espaço em uma equipe, alguma outra equipe grande vê esse potencial e contrata e traz esse jogador. E essa última semana também foi marcada pelo desmembramento da CBF dos campeonatos Sub-17 e Sub-20, Campeonato Brasileiro. Chegou na reta decisiva, na reta final, Palmeiras classificado em ambas as categorias e conheceu data, horário, local, tudo o que a gente precisa saber dos jogos. E aqui a gente traz a informação para vocês. O Sub-20 joga na próxima quarta-feira, dia 11, em partida única contra o Atlético Paranaense. Por ter melhor campanha, a partida única será com o mando do Palmeiras, será no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, vencendo a casa das categorias de base do Palmeiras, é bem verdade. O Palmeiras gosta de atuar lá, tem um gramado sintético que se assemelha muito com o Allianz Parque, e por isso o Palmeiras escolhe novamente o Bruno José Daniel, que vem sendo essa casa. O jogo às 3 da tarde, com transmissão do Sport TV. Jogo único valendo vaga na final. Palmeiras, caso se classifique à final, novamente em jogo único. Já foi assim nos últimos anos, né? O Palmeiras em 2022 ganha do Corinthians em jogo único na Neoquímica Arena. Em 2023 perde do Flamengo em Volta Redonda nos pênaltis, e esse ano, se classificar, o Palmeiras decide em casa, né? Diferente das vezes passadas, dessa vez o Palmeiras tem a melhor campanha, o Palmeiras passando, decide em casa, muito provavelmente, ou no Bruno José Daniel, ou talvez, quem sabe, no Allianz Parque, né? Fica o nosso sonho e o nosso desejo do Palmeiras mandar uma final de Campeonato Brasileiro Sub-20 no Allianz Parque. O Corinthians, por exemplo, sempre jogou no Parque São Jorge, quando foi pra final levou pra Neoquímica Arena. Por que não? A gente não pode sonhar com o Palmeiras jogando no Allianz. Os crias merecem demais. O Sub-17 também teve a tabela desmembrada. Aí nas outras semanas, o torcedor palmeirense vai ter a chance de acompanhar em 3 semanas consecutivas jogos decisivos da base. O Palmeiras joga no dia 17 e no dia 24, são 2 terças-feiras, às 3h30 da tarde, contra o Corinthians nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-17. Se o Sub-20 já está na semifinal, o Sub-17 está um passinho para trás, está nas quartas, e 2 jogos, né, diferente do Sub-20. O regulamento ainda prevê 2 jogos no Campeonato Brasileiro Sub-17. Palmeiras, por ter melhor campanha, passou como líder, assim como o Sub-20 também. Palmeiras decide em casa. Os jogos, o primeiro no Parque São Jorge, na Fazendinha, e o segundo, a CBF soltou com uma academia de futebol 2, mas isso talvez mude, talvez o jogo vá para Santo André também, informação que eu recebi aqui conversando com pessoas ligadas à organização da partida. Mas por enquanto, academia de futebol 2 em Guarulhos. O Palmeiras tem mandado algumas partidas lá, tem vencido lá. Eu não era muito fã do Palmeiras atuando lá, mas o campo um pouquinho menor, né? Naquela medida mínima. E o Palmeiras vem atuando muito bem, ganhando muito bem lá. Na última rodada do Brasileiro Sub-17, venceu o Internacional 2-0 lá, por exemplo. Palmeiras que se classificou com uma campanha invicta, 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate, a segunda melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro Sub-17. Essa equipe que está fazendo história já, supera os números das primeiras fases de Hendrick, de Estevão. É uma equipe muito forte, eu não colocava tanta fé que pudesse quebrar esses recordes, fazer essas marcas como se fossem nadas. E o Palmeiras vem muito forte, é favorito contra o Corinthians, que tem uma boa equipe, mas o Palmeiras tem o coletivo. O Corinthians ainda busca encontrar o seu melhor jogo coletivo. Esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Eu sou o André Galassi, me siga nas redes sociais, _André Galassi. Siga o nosso palestra também, @o_nosso_palestra. Fique atento ao nosso site www.nossopalestra.com.br. Por lá, a cobertura diária das categorias de base do Palmeiras. Esse foi mais um boletim das categorias de base do Palmeiras. Avante palestra!